que é o outro segredo aí, tá? Como você avalia a sua capacidade de produção. Não sei se eu vou até ficar a tela inteira, tá? Não, essa aqui, ó. Essa cena aqui, ó. Nossa, eu lembrei agora. Nossa, muito tempo que eu não lembrava disso. Agora eu lembrei, é muito importante. Como você. Ó, para um pouco. Se concentra, olha para cá e avalia, tá? Como você faz a sua projeção de capacidade sem precisar rodar nenhum processo, tá, de MRP. Eu tô falando de MRP2, tá, o processo de capacidade. Como que você faz essa projeção? Tá? Que eu vejo isso um erro clássico, tá, das empresas. Preciso rodar o MRP para ver a capacidade de produção. Errado, errado. Não deveria fazer isso. Então como que você faz isso? Você precisa olhar para o seu grupo de itens, olhar para o seu grupo de máquinas e você precisa reconhecer alguns padrões, tá? Algumas coisas que não mudam. Você com certeza tem um consumo de X horas de um equipamento baseado em Y horas, em Y quantidade de um grupo de itens. Você tem isso dentro do seu portfólio, tá? Você tem isso. Quando você cruza essas duas coisas, você faz uma conta de mais e menos baseado num grupo de itens e num grupo de equipamentos e você chega na sua projeção de capacidade com uma conta de mais e menos. Você não precisa ter algo extremamente complexo, tá, para chegar nesse resultado. Não precisa. Então, não dá para explicar tudo aqui, mas coloca isso na cabeça, você não precisa. Se tiver dúvidas, me manda mensagem, eu tento ajudar de alguma forma, mas você não precisa fazer isso, tá? Eu já fiz projeções extremamente complexas, fábricas com centenas de equipamentos, centenas de ferramentas, milhares de itens e a projeção funcionava para tomar decisão. Funcionava redondinha para tomar decisão. Era maravilhoso. Conseguia tomar decisão de capacidade sem precisar passar por um processo e conseguia, por exemplo, numa reunião com um grupo de pessoas pequeno, fazer simulações e tomar decisões, que é algo que as empresas não conseguem fazer hoje. Fazer simulação para tomar decisão, porque ficam presas à complexidade dos dados, achando que precisa ter os dados complexos, mas não precisa. Então vamos lá, gente. Vamos lá, onde eu estava, tá? Então, você fez uma projeção para 24 meses, consolidou ali o planejamento de demanda da forma correta, como eu falei, né? Você já sabe o mix de venda dos itens, você consegue projetar a produção em mix também, numa visão macro, da forma que eu falei antes, você já conseguiu fazer essa conta. E aí você chega nesse exemplo aqui de tomada de decisão. Então, se você consegue chegar nisso de forma consolidada, de um jeito que funcione, você vira uma outra pessoa, tá? Uma outra pessoa, tá? E para você que é mais avançado no planejamento de produção, materiais e demanda, essa decisão pode parecer simples, tá? Mas você vai entender que você pode estar cometendo muitos erros críticos. Na verdade, você já entendeu, né? Por não ter uma inteligência de consolidação bem construída. Tá? Isso não está na teoria, é prática ali do planejamento de produção, materiais e demanda, ok? Então o que a gente está olhando aqui? Um horizonte de 24 períodos, ok? Aí pode ser mês, pode ser semana, pode ser dia, são 24 períodos. O volume de produção está projetado aqui nos 24 períodos. Capacidade, demanda, né? Capacidade de produção projetada, tem um limite aqui de 12 mil nas condições atuais. Aqui, eu vou voltar a um ponto que eu falei antes, né? Eu não entrei aqui, não coloquei turno, poderia colocar turno, número de equipamentos, dá para enriquecer muito essa visão aqui. Tem o estoque projetado no final de cada período e a capacidade de armazenagem é o limite de armazenagem aqui, que é um outro problema. As empresas não conseguem fazer planejamento de produção, materiais e demanda com os limites de capacidade de armazenagem bem projetados. O limite de armazenagem também tem uma inteligência de consolidação dos dados que consegue te mostrar se você vai estourar esse limite ou não. Você não precisa entrar no detalhe de saber quanto que é por porta-pallet, não sei o que. Tem um mix ali de armazenagem que já resolve. E aqui, nesse exemplo, tá? Nossa, eu lembrei de outra coisa.
Eu vou só lembrando das coisas aqui na aula, e aí a aula fica gigante. E a segunda parte aqui, ó, que eu tô gravando, já tá com 49 minutos. A primeira tinha ficado com 43. Mas, se você está assistindo até aqui, ó, eu não parei pra falar, né? Assiste a aula até o final, assiste até o final, assiste até o final. Aplica. Se você assistir até o final, aplicar, isso vai mudar a sua realidade. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida, tá? Queria eu ter tido uma aula dessas e alguém me orientando desse jeito 20 anos atrás, 22 anos atrás. Queria mesmo, tá? Queria mesmo. Alguém com paciência pra explicar dessa forma, não ficar na teoria ali do livro. Queria mesmo. Mesmo. Então, vamos lá. O que eu lembrei, né? Que eu falei que eu lembrei. Nesse exemplo aqui, a gente está usando a estratégia de produção nivelada. Então você vê aqui, ó, a produção está sempre com 11 mil unidades ao longo do tempo. Por que isso é importante, tá? Porque produção nivelada reduz custo de transformação. Ponto. Se você olhar o seu custo de transformação, produção nivelada com certeza reduz o custo de transformação, porque você tem um contrato de energia estável, você pode, por exemplo, dependendo da forma que você estrutura a sua produção nivelada, pular, não produzir nos picos de energia, quando você tem energia muito cara. Você estabiliza ali a sua mão de obra, você tem pessoas mais treinadas, você não precisa ficar contratando e demitindo. Então, essa estratégia de produção nivelada foi uma das primeiras que eu usei lá no começo da minha carreira para resolver problemas de atraso, problemas sazonais, enfim, estratégia de produção nivelada. Pode ser simples, mas funciona, tá? Se você conseguir fazer esse tipo de projeção direito, funciona maravilhosamente bem. E aí, de novo, tem inteligência de consolidação, tem um monte de coisa para você fazer aqui. Então, produção nivelada, o que varia aqui é a demanda, tá? A variação no volume está na demanda, então aqui ó, 8 mil, 7 mil, 6 mil, 12 mil, aqui 12, 10, 8, 12, 14, 18 e assim por diante. Então a demanda está variando e varia bastante. Você tem um período aqui ó, de 18 mil unidades, aí você tem os períodos menores com 6 mil unidades, então uma demanda que varia muito, tá? Muito, não é uma demanda estável quando você olha. Consolidado não é uma demanda estável, tá? Se fosse uma demanda por item, ela pode variar bastante, tá? Mas por ser uma demanda consolidada que a gente está avaliando, não dá para. É uma demanda que varia muito, tá? Então, você tem o estoque oscilando ao longo do tempo. Então, aqui o estoque, você tem aqui, ó, 11 mil de produção, demanda de 8, estoque final de 3 e a capacidade de armazenagem são 5 mil unidades. Ixi, ferrou aqui já. No segundo mês já ferrou. Então você tem. Só que, ao mesmo tempo, cadê o estoque? Vamos olhar a projeção de estoque. Ixi, você vai ver o que vai acontecer. Então, ao mesmo tempo, só vou seguir o script, tá? Porque tem outras coisas da explicação aqui que são muito importantes. Então o que acontece? No segundo período, o estoque já vai superar a capacidade de armazenagem. Tá? Então no segundo período aqui, ó, capacidade de armazenagem 5 mil, 7 mil de estoque. Vamos ver aqui no gráfico. Capacidade de armazenagem aqui, ó, tá no vermelhinho, e o estoque aqui ele já superou. Então ferrou tudo, né? Então, aqui o primeiro problema, né? Reduz a produção, mas isso vai trazer outro problema. E olha a importância da visibilidade do todo. Agora chegou a minha vez aqui de falar da importância. Olha a importância, tá? Olha o que eu vou falar. Note que a demanda fica muito acima da capacidade de produção nos períodos 11 e 12. Se a produção não for antecipada, a gente pode ter falta de produto. 11 e 12. 14 mil a demanda, 18 mil aqui a demanda. Olha o que acontece com o estoque, ele cai para 1.000 unidades aqui, ó. Ou seja, se você não fizer uma estratégia de antecipação aqui, ó, do estoque, você vai ter falta de produto aqui no período 12. E aí no período 13 também, ó, só 4 mil unidades. Então, provavelmente, se você não fizer essa estratégia de antecipação, você vai passar por 2 períodos muito críticos aqui, mas muito críticos. Então você precisa ser capaz de visualizar o que está acontecendo dessa forma.